Eita, que Jesus lindo é esse. Meu Deus. Meu Deus, quem já sentiu a presença aí dele? Quem já sentiu a presença dele? Quem já entregou? Porque mesmo que você não veio para receber, mesmo que aqui a gente tivesse falado, mesmo que aqui tivesse cantado, está repreendido para outros deuses. Mas se você veio entregar a um Deus vivo, a um Deus grande, você não depende dessa adoração, você não depende dessa ministração, você não depende da pregação. Quem vem entregar, entrega em todo o tempo. Só entrega, só entrega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem recebeu uma cartinha com um fósforo? Recebeu, meu amor? Receberam? É isso que Jesus vai fazer com a gente aqui nessa noite. A gente vai sair sendo esse fósforo aqui. Esse fósforo, a gente vai saindo sendo esse fósforo para sendo incendiado com aquilo que o céu tem para essa geração, para aquilo que o céu vai fazer nessa noite. Não se distraia, porque o Senhor já apontou do coração dele aquilo tudo que a gente vai viver aqui nessa noite. Glória a Deus, amém? Vamos orar mais uma vez. Amém? Eu queria que você estendesse a mão, orasse aí pela minha vida, para que o Senhor me desse graça, ousadia, coragem. Pode já começar a orar. Pai, nesse momento, Senhor, eu recebo essa oração, Jesus. Eu recebo essa oração para falar tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Deus, com ousadia, com coragem, Pai. Usa a minha boca, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Eu te peço, Jesus. Eu te peço, Tu és livre nesse lugar. Aqui o Teu Espírito Santo tem total liberdade. Aqui não te colocamos numa caixinha, porque Tu não cabe na caixinha, Senhor. Aqui Tu és livre. E aqui, Senhor, está uma igreja. Aqui está uma voz que se submete ao Teu comando. Porque eu me submeto ao Teu comando, Pai. Eu me submeto à Tua voz. A Tua igreja se submete à Tua voz e aquilo que Tu queres manifestar e fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, a gente está na última mensagem da série. Quem estava aqui nas duas? Glória a Deus. A primeira foi fazer barulho santo. E a segunda mensagem foi perseverar em meio ao silêncio. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho, porque eu não posso deixar de falar isso. Obrigada, Adri. Quando o Neto, o Senhor falou com ele e disse, a gente vai ter uma série, né? Quando o mover passar, quando a luz se apagar. E ele botou as mensagens e depois ele falou que trocou. A primeira, quem foi a nossa irmã Jéssica, e a segunda foi Bela. E Jéssica falou sobre o barulho santo. E Bela falou sobre perseverar em meio ao silêncio. E eu fiquei olhando assim no carro hoje ouvindo, e eu comentei com o Neto, eu falei, meu Deus, como as duas carregam essa porção e essa medida. Uma do barulho santo e a outra perseverar em meio ao silêncio. As duas representaram, né, essas duas porções, essas duas medidas. E como é bom a gente andar na porção e na medida do céu. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quantas vezes o meu marido, a gente quis ajustar, tipo assim, eu falar, Deus, o Dunamis, Jesus, às vezes é umas palavras tão pesadas, tão profundas. A minha filha chegou esses dias dizendo que as meninas da sala dela disse, tu tá parecendo fulana. É uma professora de português que fala bem profundo, assim, palavras bem. Aí eu disse, por que, Duda? Elas disseram assim, ela disse, porque eu falo posicionada, profundo, nananã. Aí eu digo, e eu fiquei sorrindo, e minha filha tem 12 anos. Por que eu estou falando isso aqui nessa noite? Porque o Dunamis, várias pessoas que estão aqui, quem não estão, já me mandaram vários áudios e falam, Mai, tu me diz como é que eu posso fazer o convite para a pessoa ir para o Dunamis, porque eu não sei descrever o que é o Dunamis. E você me pergunta, olha, eu já tentei, eu disse, vou botar 2 banquinhos. Chamo a liderança do Dunamis, a gente faz o podcast do Dunamis. Eu já tentei, não, chega lá, vou fazer 3 tópicos. Um tópico tal, isso.
Mas não é a medida e a porção do dunamis. Não é a medida e a porção, e está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu também costumava, não é essa porção nessa medida, não, então a outra está errada. Não, a gente precisa respeitar e entender as medidas das pessoas, do ventre das pessoas, dos lugares. A gente precisa entender, entender a porção e a medida de cada um. E a porção do dunamis e a medida do dunamis é essa. É essa. É ser ponte para levar uma geração para sair da espuma. É ser ponte para caminhar com a geração para sair da espuma. Quem chega no dunamis não se acostuma mais com a espuma. Essa é a porção, essa é a medida que o Senhor direcionou para a gente caminhar. E eu já tentei, como eu disse, fugir dela. Mas Jesus fala, não, é essa, filha, está tudo bem. Eu digo, mas não atrai. Por que não atrai? Porque a gente não vai fazer, uau, não é tipo, é pancada. Ai, o pessoal que vem aqui, meu Deus, quando eu penso, Jesus, dói em mim, eu fico com o meu ventre remoendo. Mas essa é a porção. E se você está nesse lugar, você faz parte dessa medida e dessa porção. Se você está nesse lugar, sabe o que o Senhor quer ministrar no teu coração nessa noite? Ei, a espuma já não te pertence mais. Ei, a superficialidade já não te pertence mais. Mas, ei, a cruz não foi rasa. A cruz foi intensa, foi profunda. Você acha que a cruz foi meio termo? E por que a gente muitas vezes quer levar o reino como meio termo? Sabe por quê? Porque a cruz não foi. A cruz foi o ato mais profundo que existiu na humanidade. Foi a cruz. E se você quiser olhar para Jesus e olhar cada passo dele foi profundo. Eu sempre falo isso no PG. Imagine, eu chamar alguém aqui ou você chamar alguém, bora, deixa aí o teu emprego e deixa, mas eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu comércio, eu sou empresário, eu sou um microempresário. Deixa tudo e segue-me. Sabe com quem ele fez isso? Pedro. Sabe? Eu falo muito isso no PG, eu digo, imagina ele olhar para o diretor do Bradesco e dizer, para, tu não vai mais contar impostos, tu não vai mais estar na contabilidade, deixa tudo. Mas como assim? Eu tenho sou diretor, CEO de um banco, Deixa tudo. Sabe com quem ele fez isso? Mateus. Aí você me pergunta, imagine se a gente fizer isso. Imagine, se a gente sair daqui, bora, deixa o emprego, deixa a esposa, deixa a sogra, segue-me. É profundo ou é raso? Com certeza, se eu visse alguém fazendo isso, eu ia dizer, amiga, calma, a gente serve a Jesus tudo. Mas não precisa de tanto. Calma, porque ele tem a esposa, ele tem a sogra para cuidar, ele tem a casa, ele precisa ser o sacerdote da casa. Eu ia dizer isso. Calma, amiga, porque tu está mandando fulaninho sair do emprego? E se a família dele perecer? Você não ia dizer isso porque eu ia dizer. Aí ele vem e me mostra, e aí? É meio termo? Não, é intenso. E por que às vezes a gente quer ser superficial? Porque às vezes a gente quer ser superficial, quer entregar, o pé no profundo e na espuma. Ele nos chamou para ser intenso, porque intenso significa profundidade, veemência. Foi para isso que Jesus nos chamou. Chega da gente ser essa geração superficial. Tá tudo bem, é assim, eu só não. É inteiro, é intenso, porque a cruz foi intensa. Meu Deus, eu nem cheguei na mensagem ainda. Deixa eu beber uma aguinha aqui, glória a Deus. Se você não receber nada, você vai dizer, indesculpável, responsável, eu não posso mais ser superficial nem espuma. Eu preciso ser intensa, porque a cruz foi intensa. Olhe para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você fala, peraí, suou sangue, saiu do trono de glória, chamou outros, mandou sair, deixar a vida terrena para viver algo que o céu apontava intensidade. Você vai sair daqui intenso, porque o dunamis nasceu. O dunamis foi projetado para ser intenso. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, abra aí Daniel capítulo 1 e deixe sua Bíblia aí aberta em Daniel capítulo 1. Vamos louvar. A essência és tu,
Jesus, me perdoa pelo que eu fiz dela. Peça perdão a Ele. A essência Por às vezes és você tu. negligenciar. A essência Por às vezes você tratar és essa tu, essência como qualquer coisa. Aleluia. a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, meu Deus do céu. Minha gente, Senhor, me dê graça nessa noite. Me dê graça. Meu Deus. Daniel capítulo 1, a gente vai ler do 1 ao 7. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus, com D minúsculo. Versículo 3. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse ao rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Versículo 5. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar. Até aqui. Eu vou dar só, eu sei que muitos conhecem, mas eu vou dar um pano de fundo aqui de quem era Daniel. Daniel era um jovem que, segundo historiadores, isso também o Senhor já falou muito comigo, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha 17 anos. E Jesus falou para mim: e você quer mudar a linguagem do Dunamis? Porque Daniel, com 17 anos, eu queria muito, meu Deus, nenhuma vigília, nem vários dias, nem vários tempos daria para a gente destrinchar o que esse livro de Daniel, o que a vida de Daniel nos ensina, o que a vida de Daniel aponta para essa geração. Eu li o livro, eu li cada capítulo, cada versículo chorando, com lágrimas dos olhos. Eu fiz: Deus é capaz. Porque isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma história, isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui foi verdade. Existiu esse jovem de 17 anos com um posicionamento do céu. Que a gente vai ver aqui algumas coisas, mas eu já te convido para você ler e meditar de forma profunda. Porque, como muitos sabem aqui, eu gosto de ler a Bíblia entrando nela. E principalmente quando eu vejo alguém como eu, imperfeito e falho, se levantando como um profeta, se levantando como alguém diferente, como alguém para fazer a diferença e que carregou aquilo que o céu apontou para a vida dele, eu fico: Deus, é possível. É possível, porque eu preciso chegar. Não, se Daniel de 17 anos entendeu o que ele carregava, eu e você também podem entender. Amém? E Daniel vivia em Jerusalém, na região de Judá, como eu lhe falei, foi levado cativo para a Babilônia. O que era Babilônia? Eu até pensei assim, ó, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu falei: Jesus, uma federal. Porque todos os pais
que são pais de filho crente, dizendo assim, não, eu tenho uma amiga que fala, amiga, já fiz previdência, já estou fazendo todo mês, porque a menina é super inteligente e tem possibilidade de passar na federal. Ela disse, ela pode passar em primeiro lugar, ela não vai. Eu disse, amiga, calma. Se fosse hoje, eu ia dizer, vamos planta no coração dela um coração de Daniel, porque quando ela for para aquela Babilônia, ela vai ser a diferença naquele lugar. E por muitas vezes até eu disse isso, não, Maria Eduarda, Samuel, a geração Dunamis, a geração dessa nação, o Senhor quer preparar o coração de vocês para estar em ambientes babilônicos como esse, ser diferença. É naquele trabalho mesmo, é naquele ambiente mesmo, é naquele lugar mesmo. E Daniel, a primeira coisa que o rei Nabucodonosor, um rei sem princípio nenhum, a primeira coisa que ele fez que me chamou a atenção foi mudar o nome deles. E ele mudou o nome de Daniel. Quem sabe o que significa o nome de Daniel? Deus é o meu juiz. Veja que coisa linda. Aí ele pega o nome de Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Preste atenção, não deixa nada ser roubado. E ele transforma o nome dele, diz, agora ele vai chamar Beltesazar. Você sabe o que significa Beltesazar? Eu digo, Satanás dos infernos. Meu Deus do céu, proteja a vida do rei. O nome foi dado para tentar integrar. Escuta bem. O nome de Daniel foi dado para ele para tentar integrar a cultura e a adoração a outros deuses. Olha, o nome de Daniel sai de Deus é o meu juiz, a dizer agora você vai se chamar fulano. Para eu tentar colocar uma cultura de adoração a outros deuses. Para eu tentar colocar, implantar isso nos corações. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente vai falar aqui, não só de uma cultura de um nome físico, mas sim de uma cultura que muitas vezes eu e você fomos nomeados para uma cultura espiritual na nossa vida. Daniel teve aquele nome físico, Beltesazar, mas você tenta entender o que foi o significado do nome. Foi só mudar o nome físico dele? Não. Foi dizer, não, através desse nome, o que eu quero implantar é que ele adore a outros deuses, que ele se corrompa. E muitas vezes, muitos que estão aqui nessa noite, muitos, ou alguns, o Espírito Santo me sinalizou que quantos de nós tivemos um nome dado para a gente viver algo de maldição na nossa vida? Quantos aqui carregam uma cultura passada? Quantos aqui carregam um padrão passado? Quantos aqui carregam um ciclo passado? De um nome dado, de uma palavra sendo jogada, de uma história que eu e você carregava dos nossos antepassados. Mas deixa eu te dizer, Jesus te trouxe nessa noite para te lembrar que você não é aquilo, não, você não é o nome que te colocaram, você não é a palavra que te jogaram, você não é a cultura dos seus antepassados. Sabe o que você está fazendo sentado nessa cadeira nessa noite? Seja jovem, seja adolescente, seja você que já é mãe, pai. Eu vou te dizer, o Senhor te trouxe nessa noite para te entrar no teu ventre de uma forma tão profunda que tu vai sair daqui com ciclos e padrões quebrados na tua vida. Tu vai sair aqui, tu tinha uma mentalidade, tu tinha uma mentalidade, tu tinha um pensamento, você tinha uma maneira de agir, de falar. Deus está rompendo isso nessa noite. Eu vejo muitas pessoas, o Senhor me mostra muito isso no meu dia a dia, pessoas adultas, não só a geração jovem, mas pessoas adultas, vivendo um padrão, um ciclo de maldição, vivendo costumes, até costumes. Escuta o que eu estou lhe dizendo, até costumes que você acha que é banal. O Senhor está dizendo, tu vai mudar. Tu vai mudar, tu vai quebrar esse ciclo, tu vai quebrar esse padrão. O que eu tenho para derramar na tua vida, o que eu tenho para fazer na tua vida não combina mais com o que tu tem carregado até hoje. Não combina. Teve uma vez que eu morava lá em Peixinhos e eu estava num sinal de trânsito. E eu tive uma atitude, eu falei, Neto, não adianta, porque eu carrego isso.
porque a minha família carrega isso. Ele falou para mim, pare, num sinal a gente em trabalhar, ele fez isso, foi até hoje. Pare de acreditar nas maldições de Satanás sobre essa história de maldição hereditária. Pare de acreditar nisso, sabe por quê? Porque quem escolhe viver a maldição, quem escolhe viver a cultura passada, quem escolhe viver os costumes daquilo que o céu não está falando mais, é você. Quem escolhe é você. Quebre o ciclo, Maiara. E aquilo eu tomei para mim, mas nunca eu vivi padrões, mas nunca eu vivi ciclos que não era para a minha vida, que não combinava aquilo que Jesus queria fazer na minha vida. E eu vejo muitas pessoas, o Senhor quer fazer muitas coisas. E quando eu digo muitas coisas, talvez não é coisas, talvez em evidências, não é isso. Mas você não quer andar no compasso do céu não, porque eu quero. Para mim, o muitas coisas já está no centro da vontade dEle. Porque a gente viver a promessa e a totalidade da promessa é estar no centro da vontade do Senhor. Quando alguém disser, você vai viver a totalidade da promessa, você já vai botar na sua mente, eu vou estar no centro da vontade de Jesus. Porque isso é viver a totalidade da promessa. E eu percebo que às vezes o Senhor quer fazer de dentro para fora, em uma geração, em algumas pessoas, mas a cultura, o padrão antigo, o nome que te foi dado, a cultura que te foi imposta, tu não consegue sair desse lugar superficial. Eu falo, meu Deus. Eu às vezes fico, Jesus, aqui no Dunamis a gente é bem vulnerável, eu sou bem vulnerável, viu? Vou fazer igual eu faço no PG. A gente ali, a nossa mesa é bem vulnerável. Eu às vezes me frustro. Mas, eu estou só abrindo aqui meu coração para vocês, como mãe humana que eu sou. Eu me frustro. Porque eu falo, Senhor, não me dá uma gota dessa água do teu olhar, não me dá, porque eu me frustro. Porque às vezes eu vejo, é como se eu visse um chuveiro assim, ó. Tipo, para abrir, e ele vir com a água muito forte, encharcar os ventres espirituais da igreja dele e de algumas pessoas. E eu vejo a água retida, porque a pessoa não vai entender. Quando a água cair, sabe o que a pessoa vai fazer? E a água vai cair aqui. Como assim, mãe? Porque o entendimento vai nos roubar do lugar da água. Quando a água cair, a água está caindo aqui, a gente está fazendo assim, ó. Inconscientemente. Por quê? Porque o teu entendimento, o teu odre não está sendo esticado e rompido para tu receber o vinho novo. Eu vejo isso, eu fico frustrada, isso me frustra. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, que eu falo, Deus tem uma água tão viva, tão linda para essa pessoa, mas o padrão da mente dela, a cultura que ela levou até hoje. Gente, às vezes é até a cultura da religião. Porque Jesus não tem compromisso com a religião. Jesus tem compromisso com filhos íntimos que se posicionam diante dele. Jesus não tem compromisso com a religiosidade. Jesus tem compromisso com gente que se posiciona, se arrastando, dando uns caquinhos, mas está lá posicionado para receber essa água. E eu falo, Senhor, rompe a mente. Ultimamente eu tenho pedido muito isso para Ele. Deus, vai na mente, Senhor. Rompe a mente, rompe a cultura. Não deixa o nome Beltasazar, Senhor, apontar o caminho dessa geração. Mas que o céu aponte o caminho dessa geração. Aleluia, vocês estão comigo? Glória a Deus. Amém, Jesus. Tu és bom, Senhor. Vem com a tua graça, Jesus. Daniel teve uma vida santa no meio do pecado, como eu falei para vocês. Por favor, se vocês puderem, medite nesse livro. Se coloquem na história. Se um jovem de 17 anos, no meio de uma Babilônia, conseguiu ser calor, porque eu e você não consegue. Se um jovem de 17 anos conseguiu ser diferença no meio de uma região, de um povo cheio de pecado, eu e você também consegue. Medite nesse livro, que eu não posso, meu Deus, se eu pudesse, mas leia esse livro de novo, que o Senhor vai falar diferente com você. Para ser calor em meio ao frio, não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
Muitas vezes a gente quer ser calor, mas a gente está invertendo as ordens. No capítulo 6, deixa eu ler aqui rapidinho a parte B. No capítulo 6, no versículo 4, fala assim, na parte B. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Eu pergunto a você, que eu fiz essa pergunta para mim. Você é leal, responsável e é uma pessoa digno ou digna de confiança? E aí? Mas muitas vezes a gente quer viver o extraordinário. Muitas vezes a gente quer viver o extraordinário. Muitas vezes a gente quer viver coisas, a gente quer alcançar, quer acessar, quer ter alguns acessos, mas a gente não está conseguindo ser fiel no ordinário. Ser leal, responsável e uma pessoa de confiança. E aí? Eu e você tem tido esse coração? Fala para mim. Eu e você tem sido responsável? Temos sido uma pessoa de verdade de dentro para fora? Porque para alcançar o extraordinário precisamos ser fiel no ordinário. Para alcançar o extraordinário precisamos ser fiel no ordinário. Eu falo para Deus, Deus, eu não posso ter certos tipos de acesso porque eu não estou preparado, eu não estou sendo fiel nesse acesso que tu me deste. Eu não estou sendo responsável nesse acesso que o Senhor me deu. Eu ainda estou falhando. Mas muitas vezes a gente está assim. Mas veja, aquele jovem era apontado como alguém leal, alguém responsável de confiança. E a gente se perde por muito pouco. A gente se perde por muito pouco no ordinário. Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente nessa noite? Ei, filhos e filhas, para ser calor em meio ao frio, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Começa a fazer as coisas ordinárias com fidelidade, com lealdade a Deus, às pessoas. Seja uma pessoa, seja um jovem digno de confiança, seja uma mulher digna de confiança, seja um lugar seguro para quem chega perto de você. Comece a agir no ordinário, não empreste seus ouvidos, as suas mesas. Não empreste. Para ser alguém que... Será que Jesus sentava nas mesas que você tem sentado? Será que Jesus escutaria o que você tem ouvido? Será que Jesus via o que você tem visto? Mas não, a gente quer muito extraordinário, quer muito um avivamento. Mas no simples a gente não tem vivido um avivamento de dentro para fora. A gente não tem se encontrado muitas vezes como um filho e uma filha leal diante de Deus. A gente vem, a gente dança, a gente pula, a gente canta. Isso aqui não me torna leal. Isso aqui não me torna alguém responsável diante do Senhor. Isso aqui não me torna. Isso aqui não é compensatório. Não é. Eu não estou aqui, isso aqui Jesus vai dizer, tá bom, vou não. Ele precisa ver de dentro para fora onde eu sou, o que eu escuto, o que eu falo quando você não está vendo. Então, o Senhor está dizendo, eu vou derramar algo para essa geração, mas primeiro eu vou alinhar, eu vou ajustar o caráter dessa geração. Eu vou ajustar o ventre dessa geração. Eu vou ajustar os pés dessa geração. Eu vou ajustar as mãos dessa geração. Porque o meu espírito, ele é santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra aí capítulo 9 do mesmo livro. Capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 a gente vai ler o versículo do 1 ao 3 que fala. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios.
Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti panos de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você. A visão precisa ter missão. E a missão precisa ter visão. Não entendi nada, Mai. Vou te explicar mais profundo. Não existe missão sem visão. Não existe missão sem visão. Você não pode achar, você não pode ir, você não pode colocar suas mãos daquilo que o Senhor não confiou para você, daquilo que Ele não te pediu. Porque fazer para Ele não é a mesma coisa de você achar que está fazendo para Ele, mas Ele te pediu essa missão. Você precisa ter a visão do céu para cumprir a missão. E para cumprir uma missão, você precisa ter a visão. E se você só tiver a visão sem missão, também adianta? Não. Porque se você só tiver a visão e se estagnar e não se mover para a missão, de nada vale. Sabe o que está faltando muitas vezes para mim e para você nessa noite? A gente precisa amar do jeito certo. A gente tem amado a Deus, amado ao Senhor, do jeito que a gente acha que deve amar. A gente tem experimentado da presença dEle, mas não temos sido transformados por essa presença. Tem uma canção que fala que nós te experimentamos, mas que possamos ser transformados ao te experimentar. Que possamos ser transformados ao te experimentar. Porque você entende que a gente experimentou Ele hoje aqui nessa noite? A gente entoou louvores, a gente louvou, a gente cantou. Mas e o que é que vai garantir que a gente saia desse lugar transformado de dentro para fora? O que é que a gente vai... Muitos daqui têm visão, mas não está fazendo a missão. O que é que garante? Mentes sendo abertas aqui nessa noite, ventres sendo encharcados pelo Espírito Santo e você não ter missão para ir. Você não se posicionar. Então não ame do jeito que você acha que tem que amar. Ame do jeito certo. Que ao experimentar Ele, eu e você possa ser transformado. Que ao experimentar Ele, não é só experimentar, é se ajoelhar, é render glória, é render graça. Mas quando eu faço isso aqui, ó, quando eu saio de uma escala, quando vocês, meninas, descem de uma ministração dessa, têm sido transformadas? Quando eu saio de um microfone como esse, eu tenho sido transformada? Quando tu organiza, amor, o Dunamis, que faz escala, que ora, que jejua, que passa mal, quando tu sai desse lugar, tem sido transformado? Depois do Labachore, eu e você tem sido transformado? Nada adianta se a gente experimentar a presença e a presença não transformar de dentro para fora. Nada adianta ter visão sem missão. Nada adianta ter missão sem visão. Mas deixa eu te dizer, Daniel aqui, ele teve... Deus é porque a gente não pode, meu Deus, mas meditem. Foi várias visões, Daniel foi um profeta. Deus derramava, dava sonho, dava visão. Mas ele dava visão, mas ele era transformado de dentro para fora. A visão transformava ele. E outra coisa, ele tinha visão e missão. Como assim, Mai? No versículo 27, anterior a esse 9, fala assim: então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei. Mas a visão me deixou muito perturbado e eu não consegui entendê-la. E veja o que ele fez, que foi o 9 que a gente acabou de ler. Eu, Daniel, fui estudar a palavra. Eu fui estudar a palavra do Senhor revelada. Eu me voltei para o Senhor e supliquei a Ele com oração e jejum. Não adianta ter a visão se não correr para esse lugar de intimidade. Não adianta. Não adianta.
Não adianta ter a visão se você não vai ter se posicionar na missão de dizer: Deus, eu sei, tu me deu a visão, agora eu preciso ir buscar para poder realizar a missão. Tem muitos ventres sendo, o Satanás querendo destruir, querendo empatar, mas é porque eu e você está dando legalidade para isso. O que eu e você tem dado quando experimentamos, quando Ele nos dá uma visão. O que eu e você tem dado quando a gente volta de um zoe, de um encontro com Deus, de um retiro, e é labaçora, e é profecia, e é visão, e eu não aguento, eu fico parecendo que eu estou na maca. Aí depois que eu saio desse zoe, eu faço o quê? Com a visão que Ele derramou. Eu faço o quê depois que aquela irmã, que a tua amiga se disponibilizou, ela profetizou, ela orou no teu ventre, ela orou no teu coração, aí tu se levanta desse lugar como? Tu tem buscado essa intimidade? Tu tem aberto essa palavra? Tu tem orado? Tu tem jejuado? Como está a nossa vida perante ao Senhor? Como está a nossa intimidade diante da visão que Ele nos deu? Como tem sido a nossa missão? Vocês estão comigo? Precisamos amar do jeito certo. Ah, Jesus. O capítulo 9, do versículo 20 ao 23, fala assim. Ah, Jesus, meu Deus. Continuei a orar e a confessar o meu pecado. Isso é Daniel dizendo. E o pecado de meu povo, Israel, suplicando ao Senhor meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O versículo 20 começa, Daniel dizendo, presta bem atenção. Meu Deus, como Jesus falou comigo, que muitos corações iam chegar. E Ele sinaliza para eles que eles só precisam fazer isso. Deus, o 20 fala, continuei a orar e a confessar o meu pecado e o pecado do meu povo. Deixa eu te dizer, o Senhor, Ele não tem problema com o teu pecado. Ele não tem problema com os meus erros, com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, com as minhas imperfeições. Ele tem problema com a capa que a gente coloca para esconder eles. Ele não tem problema com os teus erros. Ele não tem problema com as tuas falhas. Ele tem problema quando tu coloca uma capa para esconder eles. Sabe por quê? Porque nos Salmos, quando ele fala que Davi pergunta a ele, quem verá a Deus? Ele diz, aquele de coração puro e mãos limpas. Você sabe a quem ele se refere? A um assassino, a um adúltero. Porque eu vou dizer uma coisa para você, de Davi e Saul, na minha justiça humana, eu salvava Saul. Porque se a gente for colocar na balança, Davi errou muito mais que Saul. Davi matou alguém por conta de uma mulher. Davi matou alguém por conta de uma mulher. Um inocente. Davi, ele disse, Saul disse, me dá 200 cabeças dos filisteus. Eu trago 400. Estou dando um exemplo, não lembro a quantidade. Coisas desnecessárias, sujou a mão com sangue daquilo que nem Deus pediu a ele. Eu, na minha justiça humana, eu salvava Saul e não salvava Davi. Ai, Deus, fala aquele, meu filho de coração puro e mãos limpas, tu me verás. Sabe por quê? Porque Davi ia para um lugar, o servo de Davi, meu rei, come. Ele digo, não vou comer até alcançar o perdão dele.
Não vou comer até alcançar o perdão dele. Meu rei, beba. Não vou beber até alcançar o perdão dele. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Ei, eu só preciso do teu coração vulnerável. Eu só preciso do teu coração quebrantado. Não precisa esconder teus erros. Não precisa esconder o teu pecado, as tuas falhas. Só se rende diante de mim. Só reconhece. Sabe, Jesus não tem problema. Não existe diferença entre Judas e Davi. Sabe qual foi a diferença? Que Judas não se arrependeu e Davi se arrependeu. Mas a gente fica, Judas, botando Judas na... Não existe não. Diferença não, a diferença foi porque ele não se arrependeu. Ele não foi com o coração quebrantado para alcançar o perdão de Deus. Porque Jesus não tem problema. Mais uma vez eu falo com os nossos erros. Tenha um coração quebrantado e vulnerável. Corra para esse lugar de intimidade. Corra para um coração contrito. E sabe o que ele faz com esses corações? Ele deu a descendência dele. Jesus é da descendência de Davi. Eu fico. Deus não. Não é possível. Eu condenava Davi. Casa destruída, não foi um bom pai. Prostituto, eu condenava. Ele fala, pois dele eu saí. Meu Deus. Dele eu saí por conta de um coração arrependido. Ele eu chamei de coração puro e mãos limpas. Porque ele tinha um coração vulnerável diante da minha presença. Eu não estou nem aí para nada, Maiara. Eu sou molinho diante de um coração vulnerável. Eu sou molinho diante de um coração de carne. Eu sou molinho diante de um coração arrependido. Eu sou molinho em quem diz, eu não presto, eu não sirvo para nada, mas eu te amo, Jesus. Quantas vezes for preciso, eu vou me levantar para te amar, para fazer teu nome conhecido, para fazer o teu nome grande. Eu te amo, Jesus. Ainda que os meus ossos se desfaleçam, eu quero carregar o peso da tua glória. Eu quero, ainda que as minhas costas sangrem, eu quero carregar o peso da tua glória. Ah, Jesus. Meu Deus, e o que é que ele faz depois disso? Ele diz, Daniel, eu vim lhe dar entendimento e percepção. Olha o que ele dá para um coração que se arrepende. Ele dá entendimento, percepção. Ele dá coisas que só ele pode dar. Ele dá coisas, presentes do céu, que só Jesus pode dar. Como é bom ser presenteada com o céu. Como é bom ser presenteada com o céu, com os acessos do céu, com os segredos do céu. Como é bom participar daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Ele quer fazer. Como é bom escutar o sussurro dEle. Mas não é um coração perfeito, não. É por isso que eu amo os galileus. Toda vez que é o PG da Galileia, a gente abre desse jeito. Os galileus, eu começo a chorar. Eu digo, não tem nada não, podem me chamar de emocionada, tô nem aí. Pode chamar, porque eu começo a chorar. Minha gente, tá todo mundo rindo na sala, a luz acesa, nem começou, aí eu sento. Aí eu olho para ele, meus galileus, Maiara. Tu talvez condenaria, né? Essa daqui, tu condenaria esse, né? Mas eu não condeno, eu amo, eu acredito. Sabe por quê? Porque no lugar improvável, ela se arrepende, ele se arrepende. Eu vou dar entendimento, eu vou dar percepção a esses galileus. Eu vou dar coisas que tu vai ficar inimagináveis. Nem olhos ouviram, nem olhos viram aquilo que eu vou derramar para a vida desses galileus. Eu, sim, Jesus, sim. E eu começo a chorar. Porque eu começo a ver os galileus. Dá um Google depois, bem rapidinho, quem é os galileus. Gente, é a raça mais que ninguém queria naquela época. Tudo que não prestava, eram os galileus. Morava na Galileia. Aí Jesus, quando ressuscita, vai para onde? Quer ir para lá? Ai, meu Deus, como eu amo isso! Porque eu olho para você, eu falo, essa não, esse não. Ele fala, essa sim, esse sim. Esse eu vejo graça, esse eu vejo graça. São
meus galileus. A gente já vai acabar no capítulo 10. Meu Deus. No capítulo 10 fala de uma nova visão que Daniel tem, que Deus dá para Daniel. No versículo 7 fala assim. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Somente, eu acho isso muito lindo. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. Deixa eu dizer uma coisa muito específica que o Espírito Santo falando comigo. E eu disse, Jesus, isso é muito forte. Ele é simples, é forte, é profundo, mas fale. É simples, mas eu vou gerar entendimento no coração deles. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisas algumas. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem corações aqui que Deus vai derramar visões específicas. Você vai dizer, Deus, até pode ser eu, que eu gosto das conversas profundas. Você pode procurar até uma amiga que tem uma conversa profunda. Você vai querer dizer para ela. E você vai dizer, amiga, deixa, tu não está entendendo nada. É porque Deus vai dar a você. Eu consigo ver pessoas que o Espírito Santo vai trazer algo no coração, no ventre. Sementes que vão germinar, que vai ser específica para você. E eu posso lhe dizer, seja diligente com essas sementes. Não olhe para elas com simplicidade de tipo, isso Deus está dando a você. Seja diligente, porque Ele não vai cobrar daquilo que Ele não te deu. Ele não vai cobrar se Ele não te mandou ir para as nações. Ele não vai cobrar se Ele te mandou cuidar daquilo. Ele não vai te mandar se Ele mandou varrer. Ele vai cobrar da visão que Ele te entregou. Ele vai cobrar, Ele não vai cobrar daquilo que você está fazendo e Ele não te deu. Ele vai cobrar da visão específica que Ele derramou sobre a sua vida. E tem homens, tem mulheres aqui nessa noite, jovens, que eu consigo ver no espírito, o coração, o Senhor dizendo, fale para eles. Fale para essa mulher, fale para esse homem, fale para esse jovem, fale para essa jovem. Que eu estou derramando coisas específicas e que eles sejam responsáveis por isso. Escute o que eu estou dizendo. Sejam responsáveis para a visão que só você vai ter. À medida que Deus vai confiar a você. Fica de pé. Jesus. Meu Deus. Ai, Senhor. Me dê graça, Jesus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 12, fala assim. Olha o que Jesus está dizendo para você nessa noite. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Ao versículo 15. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão. Isso é Daniel falando. Sem conseguir dizer uma coisa, sem conseguir dizer uma única palavra. Então, aquele que se parecia com um homem, tocou meus lábios. Meu Deus, quantos lábios estão sendo tocados nessa noite, Senhor. Nem eles conseguem ver. E eu abri a boca e comecei a falar.
Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Meu Deus, quantos aqui nessa noite, mesmo eu falando, mesmo o Espírito Santo ministrando o coração, ainda duvida. Diz: não, mãe, não é possível alguém como eu, ele vir falar. Não é possível, mãe, alguém como eu, ele vir ministrar, ele vir dar visão, ele vir dar porção, ele vir restaurar, resgatar. Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Agora eu vou dizer para você, Dunamis. Dunamis, vem aqui para frente, vem aqui. Vem aqui para frente, vocês. Vem aqui, não tenha medo não, vem aqui. Eu peço para tirar isso aqui, vem cá, que a gente vai fazer algo. O Senhor sinalizou.